Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal. Na casa em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Porém, se aquele sinal não estiver aí, você está sujeito à ira de Deus. Nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 12 e 13. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem O Sinal, pregada no dia 1º de setembro de 1963, no parágrafo 136 a seguir: não me importa. Você pode ter expulsado demônios, pode que você tenha curado enfermos através de sua oração de fé, você pode ter feito todas estas coisas. Porém, se aquele sinal não estiver aí, você está sujeito à ira de Deus. Pode ser que você seja um crente, pode ser que você fique no púlpito e pregue o Evangelho. Muitos virão a mim naquele dia
e dirão: Senhor, Senhor, não profetizei eu em teu nome? Preguei em teu nome? Não expulsei demônios em teu nome? Isso é metodistas, batistas e pentecostais igualmente. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci, mas vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Este é o requisito de Deus para esta hora. A mensagem do entardecer é para aplicar o sinal. Satanás tem atirado toda classe de falsificações, de dar aperto de mão e de evidências, e tudo isso, esqueça isso. A hora chegou quando o próprio sinal, não qualquer coisa falsificada, manufaturada, substituta. A hora chegou quando o próprio sinal está se identificando bem em nosso meio e provando que Ele é o mesmo Jesus ontem, hoje e para sempre, e que Ele está precisamente com a palavra. Ele tem de ser aplicado. Um homem que diz ter o sinal, nega esta palavra, e então o que me diz disso? Veja, não se pode fazer isso. O sinal tem de estar aí. Vendo eu, o sangue vos será um sinal. Agora, o Espírito Santo, a vida que estava no sangue, é um sinal para você. Chegarei nisto no momento. Veja, o Espírito Santo é o sinal. O caso está concluído. Sim, Senhor. Agora recordem, e eu, não importa o que você é, quão bom seja, quantas vezes tenha dado pulos, a quantas igrejas se uniu, quantas boas coisas tenha feito, isso não significa nada para você se o sinal não estiver aplicado. Este é o entardecer. Isso funcionou bem nos dias de Lutero. Isso funcionou bem nos dias de Wesley. Porém agora já não serve. Não. Sim, guardar o cordeiro era correto então. Aqueles que morreram então, antes que o cordeiro fosse aplicado, o sangue foi diferente. Sim, Senhor, eles partiram com boa consciência. Eles seriam julgados se eles fossem predestinados, aquilo cairia sobre eles. Se não fosse, não cairia. Isso é tudo. Deus é assim. Ele justifica a quem Ele quer. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. E Ele condena quem Ele quer. Ele é Deus. Simplesmente isso. Ele tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia e condena quem Ele deseja condenar. Um judeu podia plenamente mostrar, por meio da circuncisão, que ele era um crente. Há muitos homens fundamentalistas, que podem tomar esta Bíblia e dizer: eu sou crente, e Jesus disse que por fé somos salvos. Eu sou crente, mas aquele batismo do Espírito Santo é bobagem. Então o sinal não está aplicado. Não importa quanto ele creia, está anulado. Exatamente como a circuncisão no judeu. Ele diria:
Eu sou judeu, porque tenho de ir lá e agir como aquele montes de fanáticos? Moisés na rua ia para lá e para cá dizendo: aqui está a mensagem do entardecer, sucederá o fim dos 14 dias, que juntareis a congregação e matareis o cordeiro. Toda a congregação de Israel o matará, porão suas mãos sobre ele, identificando-se com ele, e o sangue será posto sobre o portal e sobre a verga da porta, e, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, porque é um sinal que haveis aceitado a morte do Cordeiro que eu provi para vós. O sangue era o sinal, agora o Espírito é o sinal, e sereis enchidos do Espírito Santo, não muitos dias depois disto. E quando o sangue foi derramado, o sinal foi enviado no dia de Pentecostes, como um vento veemente e impetuoso. Esse foi o tema de cada apóstolo. Era isso: recebeste vós o Espírito Santo depois que crestes? Arrependei, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois isso é um sinal. Amém. Que passastes da morte para a vida. Aí está, quando aquele igreja judia desvaneceu, os gentios tomaram conta disso, e aquela perversão daquele modo, agora ela saiu para encontrar aquele remanescente dos gentios, por amor ao nome dele, a noiva. Vê o que quero dizer? Vê do que a Escritura está falando aqui? Se o sinal não estivesse exposto, então o pacto não era efetivo. Vê? Devia estar, porque se você diz que crê e não segue a instrução da palavra, então você não crê. Vê? Ainda que você seja circuncidado, embora tenha se afiliado e embora seja batizado, tenha feito todas estas coisas assim, não obstante, esse não é o sinal, o Espírito Santo. Este bom erudito continuou falando comigo. Como eu disse há pouco, ele disse: Billy, ele disse, Abraão creu em Deus e lhe foi atribuído como justiça. Que mais podia o homem fazer se não crer naquilo? Eu disse: isto é correto, doutor, está certo. Ele creu em Deus. A Bíblia diz que sim, o senhor está certo. Até o ponto que chegou, o senhor está certo. Desde que os 12 espias que foram enviados a espiar a terra de Canaã, por todo o tempo que foram em direção a Canaã, eles estavam ganhando terreno. Porém, quando chegaram à fronteira, então eles rejeitaram. Eu disse: vocês batistas estão bem, até o ponto que chegaram, porém receberam o Espírito Santo desde que creram? Eu disse: recorde, Deus reconheceu a fé de Abraão. Ele creu em Deus e lhe foi atribuído como justiça. Isto é verdade. Mas então Deus lhe deu o selo da circuncisão como um sinal para ele, não que sua carne circuncidada
tivesse algo a ver com sua alma, mas foi um sinal que ele tinha, Deus tinha reconhecido sua fé. E Ele nos dá o sinal do Espírito Santo, que Ele nos reconheceu como crentes. Pois arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós. Entenda a questão agora. Os judeus, não importa quanto pudessem provar que eles eram circuncidados, mas o sinal tinha de ser mostrado. Se não estivesse lá, o pacto não era efetivo. Não era. A mesma coisa agora, a mesma coisa. Não importa o que você faça, não importa o quanto você possa explicar a Bíblia. Você pode ser um estudante da Bíblia, ou que você pode dizer, sou crente e tudo mais, mas ainda assim o sinal é requerido. Um estudante da Bíblia, você diz, eu era uma boa pessoa, irmão Brana. Não me importa o que ninguém diga, você não encontrará um homem melhor. Nunca na vida ouvi fazer algo mal. Isso não tem tanto a ver com Deus. Há um só requisito, é só esse. E você não pode fazer isso. Você não pode colocar o sangue na verga da porta, onde o sinal não poderia estar, a menos que o cordeiro morresse. E o sangue era um sinal positivo, que o cordeiro havia morrido, não algo manufaturado. O cordeiro havia morrido. E o Espírito Santo é um sinal positivo, que seu cordeiro morreu e que você recebeu sobre si o sinal, porque sua própria vida está em você. Está vendo? Não há nada manufaturado, não há fingimento, não há imitação. Está aí. Você sabe disso. Você sabe disso. O mundo sabe disso. O sinal está aí. Não importa quão boa a pessoa fosse, pode ser um estudante bíblico, pode ser qualquer tipo de um bom membro de igreja, pode ser uma boa pessoa, pode ser um cabeça denominacional, pode ser a hierarquia de Roma. Eu não sei quem seja, não faz diferença. Porém, Israel, qualquer estudante da Bíblia sabe que Israel foi um tipo da igreja exatamente para a terra prometida e onde ela está peregrinando. Mas quando chegou o entardecer e estava já para sair de viagem, havia um requisito solene. Não importava o quanto fosse judeu, o quanto havia cuidado de suas colheitas, o quanto havia cuidado dos vizinhos, quanto havia feito, que bom membro fosse, quanto dízimo havia pago, todas estas coisas estavam bem. Isso estava bem. Fosse ele bom homem, reconhecido entre sua gente como bom homem, mas sem o sinal, o sangue, ele perecia. O que Deus me ajude com os presentes e nas fitas para fixar isso. Não importa. Você pode ter pregado o Evangelho,
Você pode ter expulsado demônios, você pode ter falado em línguas, você pode ter gritado, dançado no Espírito, mas sem o sinal. Você diz: é possível eu fazer isso? Paulo disse que seria possível, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, embora eu entregasse todos os meus bens para sustento dos pobres, meu corpo para ser queimado como sacrifício, tivesse fé para transportar os montes e estas coisas, ainda assim nada seria. Não confie nisso. É o sinal. Não importa quanto você tenha feito, quão bom você seja, quando a ira de Deus subitamente ocorrer, ela unicamente reconhecerá o sinal. É um sinal que um preço que foi requerido foi pago, e o preço que foi pago foi a vida de Jesus Cristo, e Ele deu sua vida, e o Espírito dele volta sobre você como sinal que você foi recebido, e você leva o sinal consigo dia e noite, não somente no domingo, o tempo todo que você tem o sinal. Quando o sangue vos será por sinal. Você diz: mesmo assim eu creio, eu sou crente, isso está bem. Mas se você rejeitar o sinal, então como vai ser crente? Ele fala contra você. Veja, fala contra seu testemunho. O que você faz. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.